a oportunidade que Deus me deu de estar perto de pessoas que foram usadas por Deus para consolidar o meu ministério, pois foi um grande desafio chegar aí no mercado gospel, no ambiente dos crentes, certo? Com a linguagem mais despojada, com humor um pouco mais intenso, com assuntos um pouco polêmicos, mexer com alguns tabus. Inevitavelmente, no início, além de ser taxado como palhaço, como alguém sem conteúdo, como alguém que não prestava reverência a Deus, diversos tipos de desconfianças e de adjetivos não muito agradáveis, eles foram sendo colocados sobre minha pessoa. Eu tive que sobreviver a tudo isso para não desacreditar no propósito para o qual Deus havia me chamado. E uma das formas brilhantes que Deus usou para consolidar, certo? Para mostrar às pessoas que havia sim muito compromisso entre eu e Deus e sua palavra e seus propósitos, foi trazer, ou melhor, foi me levar para perto de pessoas, de ministérios, de pessoas que já eram consolidadas, respeitadas, bem vistas, sérias. E quando eu me vi, eu estava no meio dessas pessoas, no grupo dessas pessoas, e muitas vezes sem nem me defender verbalmente, mas através de um convite, de uma participação, de uma presença nos eventos dessas pessoas, certo? A proximidade fez com que fosse tornando-se legítimo o que Deus estava fazendo, ou queria fazer, através do meu ministério, através daquilo que Ele estava me dando. Então, pastores como o pastor Silas, pastor Silmar, tantos pastores, pastor Flávio, desde das pessoas que eu fui conhecendo no início, porque minha mulher tem uma frase muito interessante quando a gente quer falar de alguém que está, às vezes, até tentando denegrir. Minha mulher pergunta: Cláudio, quem é essa pessoa na fila do pão? E eu, às vezes, me olho e diz: quem eu era na fila do pão? Não que eu acho que eu seja alguém, mas isso afirmou a presença dessas pessoas, o convite dessas pessoas. Você vê, o Cláudio, que era um palhaço outrora, na visão de muitas pessoas, hoje está num evento Casa de Zadok. Se você analisar isso há uns anos atrás, era quase impossível. Por quê? Porque não há reverência nesse moço para tal coisa. Um cara chegou a dizer na rede social que eu era o anticristo. Eu nem costumo responder, mas esse eu fui. Falei: não sou não. Mas como eu vi que ele parece não ter acreditado, eu postei lá embaixo, falei: querido, se eu for o anticristo, provavelmente você deve ser a besta. Aí ele optou por me bloquear, nós não conseguimos conversar mais. Então eu quero conversar um pouco com vocês, porque o pastor Silas veio aqui e contou uma história, e quando eu olho para algumas pessoas que eu me aproximei, eu falo muito de família, eu aprendi que a família ela é pedagógica, certo? Como praticamente tudo na vida, mas há uma pedagogia muito forte na família. A didática que a família, aliás, esse é o grande desafio de se viver a dois, pessoas treinadas em
lares diferentes, ou seja, em escolas diferentes. Um recebe um horário, outro recebe outro horário. Um tem o hábito de toda vez que vai comer, segura na mão e senta na mesa para agradecer pelo alimento. O outro é treinado no lar, que quando vai fazer as compras, coloca as compras em cima da mesa e ora tudo: Senhor, está aqui as compras do mês. Nós estamos muito atarefados, já queremos te agradecer por todas as refeições que vamos fazer. Qual modelo está certo ou está errado? A oração foi feita pelo alimento. São apenas escolas e modelos diferentes. Pois é. Quando eu olho para a maioria das pessoas que pastoreiam e que tiveram ministérios ou têm ministérios bem-sucedidos, eu olho para a escola deles, treinado pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus tios, pelos seus irmãos, por um sogro ou por quem quer que seja. Pessoas que foram praticamente discipuladas, treinadas, ok? Tiveram suas próprias escolhas, é verdade, para que rumo deveriam tomar, mas elas foram vendo as coisas acontecerem, foram aprendendo com as experiências, certo? Com as picadas, como nós falávamos no interior, aquele que vai com o facão, cortando e abrindo aquilo que vai se tornar uma trilha, que vai se tornar, certo? Amanhã, uma pequena estrada e talvez um dia uma rodovia. Pois é, a minha história é um pouco diferente da história desse treinamento. Meu pai tinha 35 anos de idade quando minha mãe chega no Rio de Janeiro, vindo da Paraíba. E meu pai engravida minha mãe e não havia amor naquele relacionamento. Meu pai era casado, pai de 2 filhos, certo? Minha mãe era novinha, vinda, né, da Paraíba, e meu pai enganou minha mãe. E minha mãe engravidou. Ela não queria ficar grávida, nem meu pai queria engravidar minha mãe. Ok? Que isso fique bem claro. Mamãe não queria, papai também não queria, papai só queria pegar a mamãe. É uma verdade, certo? E contrariando as expectativas de todo mundo, porque ninguém queria, certo? E eu só fiquei mais calmo quando vi tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu descobri que mamãe não queria, papai não queria, e só queria um momento de prazer. Mas Deus falou: eu vou contrariar as expectativas, eu vou botar um garoto. A notícia não foi bem recebida da minha chegada. Mamãe não queria. Puxa vida, o que nós fizemos? Não sabia eles. Eu passei ali fora, a menina me chamou de lindo. Eu descobri que aqui tem gente mais engraçada que eu. Porque foi de graça, eu nem paguei pelo lindo. Mas olha só, contrariando as expectativas, minha mãe ficou grávida. Foi uma tragédia. Uma tragédia. Certo? Apesar de toda a dificuldade, eu já ouvi falar que eles pensaram no aborto. E eu sou contra o aborto, porque aborto é uma ideia na cabeça de alguém que já nasceu. Porque se a mãe desse indivíduo pensasse igual ele não estaria pensando nisso agora. Ele teria sido descartado também. Mas mamãe me teve. 9 meses depois, lá estava eu. Não deu muito certo, porque mamãe tinha 14 para 15, meu pai já estava com 30 e pouco, quase 40, isso há 50 anos atrás, certo? E meu pai me tomou da minha mãe, me deu para uma tia, que me deu para outra tia, que me deu para outra tia, que depois voltei para cá. Ou seja, eu vivi em tantos lugares diferentes que foi muito difícil eu estabelecer um nível de comportamento. Não havia um comportamento para mim.
porque cada família tinha uma pedagogia e uma didática. E eu não sabia como me comportava. Numa tinha horário, outra não tinha. Uma podia fazer isso, outra não podia. Uma podia falar isso e outra não podia. Então, eu fui crescendo sem uma estrutura. E era tão desafiador para mim, depois de ter sido mandado embora de alguns lugares, que eu fiquei introvertido. Era perigoso falar. Muitas vezes eu fui expulso da casa ou mandado embora, porque utilizei um vocabulário que não era permitido naquele lar, mas de onde eu vim, podia falar. Então, eu fiquei lerdo, tardio nas decisões. Era sempre muito preocupante o que fazer. Eu não era da casa, eu era um estranho, vivendo de favor na casa das pessoas. Uma frase, me perdoe, eu estou falando para adultos, uma prima usava muito comigo por eu ser lerdo. Ela dizia: menino, você foi feito nas coxas. Você não foi nenhum ato sexual completo. Porque eu era lerdo. E quanto mais falava isso, me parece que mais lerdo eu ficava. Abusos eu tive que enfrentar dos mais diversos possíveis. Morando sempre em Xerém, um lugar que eu amo é Xerém. Hoje Deus me deu condições de morar, sei lá, não vou dizer em qualquer lugar, mas em muitos lugares. Mas Deus colocou meu coração naquele lugar. E eu lembro que eu fui estudar num colégio, num dos períodos que eu morei com meu irmão. Era um colégio de freira, um colégio bem posicionado local. E isso tem uma coisa que eu aprendi na vida, que a abençoadora é uniforme, porque nivela todo mundo. No uniforme não tem pobre, não tem rico, não tem nada, é todo mundo de uniforme. Mas tinha as festas, e nas festas o rico aparecia, trazido pelo pai num carrão, usando um tênis maneiro, uma roupa legal. E a gente diferenciava só em olhar. Então já notou que as meninas não olhavam na minha direção, porque o quichute que eu usava para ir para o colégio era o quichute que ia para a festa e acabou. Eu era louco para usar um short da Adidas que era fantástico. Até que um dia eu fui na feira e vi um short falsificado. Isso há tantos anos atrás, talvez 40 anos atrás, né? E eu fiquei louco, porque eu podia comprar. Comprei o short e levei para casa. Primeira coisa que eu cheguei eufórico, mostrei para minha prima. Ela olhou e disse: Cláudio, não é Adidas, é Adibas. Virou assim. E eu falei: caraca, é Adibas mesmo. Mas eu estava tão eufórico com a oportunidade de conseguir, que eu não reparei. E o pior de tudo, porque eu criei uma técnica, eu falei: eu vou usar assim mesmo. Ele era azulzinho, mas era lindo. E eu imaginei, se alguém começar a olhar muito, eu coço. Aí eu crio uma dificuldade de identificação e me saio bem. Eu não lavei o short, saiu 3 letras e as outras não quis sair de jeito nenhum. Perdi. Pois bem, fiquei mais adolescentezinho e a vontade de namorar, ela apareceu. Mas ninguém ia namorar um garoto usando quichute. Como a mãe das moças dizia onde eu morava: esse menino não pode ser seu namorado, primeiro porque seu pai é um irresponsável, sua mãe é mãe solteira, e ele não tem onde cair morto. Não deixava de ser verdade, mas nem toda verdade precisa ser dita. Nós temos que preocupar-nos com as pessoas. Mas ninguém se preocupava. Eu escutei muito isso. E o mais divertido disso é continuar morando em Xerém. Porque muitas mães daquelas meninas ainda residem lá.
E quando eu passo, hoje, num carrinho um pouco melhor, morando numa casa melhor, com aquela loura, porque mulher não fica velha, ela fica loura, é uma verdade. Aquela mulher loura do meu lado, eu abro o vidro e cumprimento a Santa Senhora, que não deve ter morrido, porque ninguém quer do outro lado, é uma verdade. Aqui jaz o menino que não tinha onde cair. Pois é, já deu para notar que eu deveria ser tudo menos pastor. O meu treinamento não foi para isso. Eu não fui treinado para isso. Eu não fui adaptado para isso. Certo? A minha história é um pouco diferente da história de muitos e talvez bem próxima da sua história. Mas eu aprendi uma coisa nessa vida. Salmo 27:10. Ainda que teu pai e a tua mãe te desampararem, eu, o Senhor, jamais te desampararei. Eu descobri, depois de um tempo, que eu poderia contrariar o prognóstico, mas eu precisaria de um Deus que governasse a minha vida. Então eu preciso que você abra a sua Bíblia. Vai ser rapidinho. Abra a sua Bíblia. Lucas, capítulo 5, verso 1. Amém? Certo dia, Lucas 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as minhas redes. Verso 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador. Eles arrastando seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deixa eu conversar com vocês aqui sobre a história desse moço. Na ótica de Lucas, essa é a narrativa do primeiro encontro de Jesus com Pedro. Mas eu quero olhar para o ambiente emocional deste homem. Ele narra isso e vamos dar uma olhadinha no dia anterior a esse episódio. Pedro está preparando suas tralhas para pescar. Sua estrutura de pesca, ele não pesca por hobby, ele é um pescador profissional. Ele sustenta a sua família, sua casa, ele tem sócios, uma pequena cooperativa de pesca. Tem pescador aqui? A turminha que gosta de pescar, levanta a mão. Isso, pois é, todo mundo que pesca tem algumas expectativas. Primeiro, nós vamos sair para pescar peixe bom. Segundo, nós vamos sair para pegar muito peixe. E terceiro, nós vamos sair para pescar peixe grande. É ou não é? É assim que funciona. Bom, grande e muito. Principalmente para um cara que vai viver disso. Preparou tudo, saiu. Eu imagino um homem hábil. Não é à toa que Jesus chamou a base de sua equipe
de pescador, porque a gente é acostumado a lidar com frustração, apto a lidar muitas vezes com barco vazio, mas disposto a ir no próximo dia e tentar novamente. Pedro joga a rede aqui e não pega nada, joga ali e não pega nada, joga lá e não pega nada. Vamos lá naquele dia onde a gente pescou, jogou lá, também não pegou nada. E troca, vai agora você, tia, e também não pegou nada não, joga outro aqui, hoje está ruim, hoje é dia do peixe e não do pescador. E aquela confusão toda, e pior, sabe o que está acontecendo? Enquanto ele está trabalhando, está amanhã. E se você conhece um pouquinho de pesca em água salgada, você sabe que se tem uma coisa que é difícil, é fazer uma boa pesca de dia, ainda mais de manhã. Peixe bom, sai para pescar, grande, para comer à noite. E não pega nada, e está amanhecendo, não pega nada, e está amanhecendo. Amanheceu, eu imagino eles olhando para o fundo do barco. O que tem lá? Nada. Hoje não pegou nada, hein? Então vamos embora. Chega, puxou o barquinho. Nada no barco, nada. Eu imagino, né, os clientes chegando. E aí, Pedro? Hoje não pegou nada não, vai comprar no barco do outro. Nem vem olhar o nosso, que nós estamos com a raiva danada. Mas o engraçado é que eles não pegaram o peixe, mas a rede voltou suja. O texto diz que eles estão lavando as redes. Por duas coisas. Primeiro, se não lavar as redes, as malhas das redes apodrecem. E eles precisam lavar, porque de noite eles vão fazer o quê? Pescar de novo, querido. Por pior que tenha sido o seu ontem, a sua história, o prognóstico disseram a seu respeito, passou. Lave suas redes, senão elas vão apodrecer. Se você não tomar uma decisão de eliminar esses resíduos ruins, que podem apodrecer suas malhas, você não tem rede para pescar. Amanhã, lava esse troço, foi ruim, tem dia que eu lembro, eu ainda lembro as coisas que aconteceram comigo. Oh meu Deus, por quê? Aí eu passei a me perguntar, por que você não morreu? Porque não foi o suficiente para te matar. Bom, vida que segue. Lava essas suas redinhas. E Pedro está lá lavando e pensando o quê? Vou para casa, como um negócio bom, durmo para descansar e de noite eu volto para... Quando de repente quem é que vem dando um rolezinho na praia? Ele mesmo, o chefe dos crentes, Jesus. Vem Jesus dando um rolé, viu 2 barquinhos, entrou no barco de Pedro, que segundo, né, Lucas é o primeiro encontro, então se Pedro conhecia Jesus, era apenas, né, da fama que ele já tinha. Pedro entra no barco, Jesus entra no barco de Pedro e diz para Pedro: Pedro falou, vamos embora, né? Esse cara vem aí famoso, cheio de gente, a popstar, puxou o barquinho, ancorou, porque então estabilizou o barco e Jesus começa. Por melhor que seja a mensagem, Pedro não dormiu a noite toda. Então está lá, igual você quando vai para a igreja no culto, para que Satanás sentou nas suas pálpebras, não é verdade? Aquele sono terrível. E Pedro está lá, Jesus está pregando, prega. E Pedro já deveria estar falando amém. Amém. O moço prega para caramba, hein? Amém. Uma mensagem boa. Receber Jesus no barco. Acabou de pregar, Jesus falou amém. Ô Pedro, vamos pescar? Aí Pedro não aguentou. Aí Pedro falou, vou logo falando para o senhor. Nós trabalhamos a noite toda. Entendeu? A noite toda nós não pegamos nada. Sabe o que é nada? A gente ia dormir. Jesus falou, não, leva o seu barquinho um pouquinho mais para o fundo aqui, que nós vamos pescar. Eu acho que... Pedro falou assim, bom, já que está no meu barco aqui, pô, um cara famoso desse, ele quer assim, pescar, gosta de pescar é bom. Pedro era pescador. Hobby. Porque já vi que esse horário de chamar a gente para pescar, por isso que é carpinteiro. Não entende nada de pesca. Chega num determinado local, olha o que ele diz. Jesus disse assim, joga a rede. Pedro estava tão que Pedro falou, vou jogar porque o senhor está mandando, que está limpinha, o senhor está vendo? Acabamos de lavar. Jogou, quando
começa a puxar. Eu acredito que muitos aqui entendem um pouquinho disso. Puf, você sente o peixe bater, né? Porque não tem hábito com pescaria. Pum. E Pedro falou: ih. Caraca. Aí, pegou aqui, ou agarrou, ou tem peixe. Não, na verdade. Quando ele vê, tem tanto peixe que ele faz sinal para os outros. Shhh. Navega aqui, meu filho, encosta aqui. Pedro já está pensando: cara, podia vir pescar com a gente todo dia, mano. A gente nem pesca mais de noite, é ou não é? Escute só. Pedro esquece que o barco está vazio, sim ou não? O que é a noite anterior para um dia desse? Nada. Entendeu? Estão puxando o barquinho, mas o pessoal está tudo sério. Porque eles sabem que aquilo não é normal. Chegou, puxou tudinho. Pedro falou: ó, Jesus, show de bola, hein? Locou o barco, pregou, pagou. O senhor é um homem santo e eu sou um homem pecado? Pode ir embora. Valeu. Porque tem gente que basta adquirir o que deseja para tirar Jesus da sua vida. Pode ir embora, falou. Jesus falou assim: não, rapaz, nem assim não. Eu não entrei na sua vida para viver com você um momento. Eu entrei na sua vida para viver com você uma história. Você não está entendendo. Eu vou fazer de você pescador de... Isso, Pedro sabia o que era pescar homem? Sim ou não? Por isso que ele vai ser treinado. Ele não foi preparado para aquilo, ele foi preparado para ser um pescador. E agora Jesus disse: você vai andar comigo e eu vou treinar você para pescar homens. Ele não sabia pescar homem. Eu não sei ser pastor, eu estou aprendendo a ser pastor. Porque eu não tive uma história e uma escola de pastores para me ensinar. Hoje eu aprendo a pastorear com esses camaradas. Eu ligo para aquele ali, camisa amarela ali, aquele bravo ali. Olha como é que ele me olha assim, ó. Você olha assim, ele parece que é bravo, não parece? Bravo é o outro, Silmar. Silmar é bravo pra caramba. O Cílio é tranquilo. Eu aprendo com esses caras. Essa turma. Você está entendendo? Quando eu olho para Pedro, Jesus está dizendo: cara, você vai agora comigo, andar comigo, você vai ser pescador de homem. É esse troço também que eu não gosto muito. Se fosse pescar mulher, pescador de homem, isso é só uma brincadeira, pelo amor de Deus. Ai. Hoje tudo que fala um homem me processa. Escute só. Deixa eu caminhar rapidinho com isso. Após esse episódio, Jesus é levado por Pedro até sua casa. Porque se você não tiver crédito em casa, vai ficar difícil. Um obreiro, quem trabalha para o Senhor. Esse dia um camarada que está subindo aí, está em ascensão, um ministério fantástico. Ele foi me apanhar no hotel, estava do lado da esposa, e ele me disse assim: pastor Cláudio, se o senhor tivesse que me dar um conselho, qual o senhor me daria? Eu disse para ele que essa mulher que está do seu lado seja sempre a sua fã número 1. Enquanto ela acreditar que você é quem você é porque você não é fake, você é verdadeiro. Então Pedro leva Jesus para a sua casa. Isso aí, querido, porque a nossa vida começa em casa, ok? Se você é respeitado fora de casa e não é em casa, tem alguma coisa de errado. Conserta esse troço. Sua mulher tem que olhar para você e falar: esse camarada é o cara. Entendeu? Ela tem que ficar chateada contigo. Lógico, porque vida a dois não é troço fácil. Quem aqui não teve vontade de matar a mulher ou o marido? E teve até a oportunidade de matar quando ele estava dormindo? É ou não é verdade? Você que não foi tão corajosa, louvado seja Deus. Mas escute só. Eu não vou poder passar por todas as etapas, por causa, né, para não demorar muito. Mas Pedro leva Jesus para onde? Para a casa dele. Jesus chegou lá, a sogrinha do Pedro estava
doente, um milagre na casa do Pedro, certo? A sogra vem, serve aquela coisa legal, olha que beleza. Ninguém me tira a ideia de que Pedro já levou Jesus para a casa dele para curar a sogra. Porque se eu sei que eu tenho uma sogra doente e Jesus cura, eu vou levar Jesus na minha casa? A não ser que eu queira que ele cure a sogra. Jesus falasse, vou na sua casa, Pedro. Não, vamos ali na esquina mesmo, ali assim. Lá em casa não, lá em casa está muito bagunçado. Não. Se Jesus leva Pedro até a sua casa e sua sogra está doente, é porque provavelmente Pedro já estava afim que a velha ficasse curada para fazer uso de suas toxinas. É legal que vocês vão entendendo devagarzinho. Escute só. O que eu quero que você entenda é que vai haver uma história entre eles. Pedro vai viver coisas com Jesus que ninguém viveu, nem mesmo João. Pedro vai experimentar coisas fantásticas. Mateus capítulo 14, verso 22. Certo? Jesus diz aos discípulos assim, vão para o outro lado. Entre no barco e vão para o outro lado, que eu vou ficar aqui para despedir a multidão. Depois eu estou indo. Os discípulos entraram no barco e foram para o outro lado. O texto diz que o vento era contrário, dificuldade. Na quarta vigília da noite, Jesus vai andando em cima d'água. Tu acredita? A partir de 3 horas da manhã, Jesus chega dando um rolé em cima d'água. Literalmente tirando onda. Sim. Aquele montão de homem com medo. Mateus era cobrador de impostos, não sei nem se ele sabia nadar, aquela coisa toda, aquela confusão. E Jesus falou que vinha, botou a gente nessa furada e não veio, e essa hora ele não chega. Veio ele andando em cima d'água e alguém gritou quando viu: é um fantasma. Ninguém correu, porque não tinha para onde correr, estava em alto mar. Mas a Bíblia descreve o desespero de todo mundo gritando: fantasma, socorro, aquele escândalo, e não tinha mulher, era só homem, ok? Escute aqui, olhe para mim. Nesse momento, Jesus lá de fora diz assim: calma, gente, que fantasma, o que, rapaz? Sou eu! Pedro chegou assim e falou: é o senhor mesmo? Nós está escuro. Aí, se for o senhor, manda eu ir aí, poxa. Ô gente, qual era o local mais seguro naquele momento? Qual era o local mais seguro? Se você estivesse lá, onde você ficaria? Claro. Mas sabe qual é o problema? Nós queremos viver os milagres de Deus, mas queremos ficar no conforto da mesmice. Você quer viver o sensacional, mas não quer sair do barco. O local mais indicado para ficar onde era? Mas Pedro falou: manda eu ir aí, pô. Lembra? Lá atrás, Lucas, Tiago e João, sócio de Pedro. Nessa ocasião, o que os dois deviam estar pensando? Deixa Pedro ir. Pedro não quer ir? Alguém deve ter pensado: ele bebeu. Quando Deus mandar você fazer o que ninguém está fazendo, não espere que as pessoas te ovacionem e te sigam, porque às vezes a direção é para você, não é para o outro. Pedro diz: se é o senhor, manda eu ir aí. Jesus poderia falar: fazer o quê aqui? Jesus falou: vem, Pedro, pode vir. E Pedro então desce do barco. E o pessoal que estava dentro do barco devia estar pensando o quê? Afunda. Sim, querido, é triste dizer isso, mas quem não sai do barco detesta ver você saindo. Quem não faz nada diferente detesta ver você fazendo. O covarde odeia a sua coragem. A verdade é essa. Quando nós olhamos para essa situação,
Lá vai Pedro, olhando para Jesus. E sabe o que é mais engraçado? Quando ele está quase chegando, sabe o que ele fala? Gente, isso aqui que eu estou fazendo é muito perigoso. Andando em cima, começa a afundar. O texto diz que ele está tão pertinho que Jesus estende a mão e diz: segura aqui, homem de pouca fé. Se Pedro é de pouca fé, quem ficou no barco é de pouco o quê? Pedro segura na mão de Jesus e os dois vão voltar para o barco. E o texto diz que quando os dois sobem no barco, o vento cessou. E o pessoal do barco falou: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Pedro deve ter falado: aí Jesus. Mas ninguém foi lá, né? Só eu que fui, né? Sabe o que eu imagino? Vamos imaginar um culto de domingo na igreja dos discípulos. 11 homens se levantando dentro da igreja dizendo um testemunho fantástico. Gente, queremos contar para você aqui que essa semana, gente, nós vimos 2 homens andando em cima d'água. 2. Aí Pedro falou: eu posso falar? Só para deixar registrado, um era eu. Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo, enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros. Você tem que decidir quem que você quer ser nessa vida, querido. Se você quer contar seus milagres, se você quer contar os milagres dos outros. Amém? Agora você tem que aprender para andar com Jesus. Não é fácil não. Olha uma experiência de Pedro. Quem dizeis vós ser o filho do homem? Todo mundo falou. E aí Jesus falou: e tu, Pedro? Ele falou: tu? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: bem fizeste tu, Simão, que não respondesse a carne e o sangue, mas sim o Espírito do meu Pai que está em você. Eu imagino Pedro falando: aí, mano, pensa o recipiente aqui, quem está dentro? Porque Jesus tinha uma maneira muito legal. Acertou, elogiava: bem fizeste tu. Pedro continuou lá, ao invés de ir trabalhar. Jesus falou: mas eu vou morrer, sofrer. Pedro falou: que é isso? Faz assim não, aí não, poxa. Jesus falou: para trás de mim, Satanás. O discípulo deve ter falado: ó, o recipiente aí. Que você vai andar com eles, você vai ter que entender uma coisa: se é para ser elogiado, você vai ser. Se é repreendido, você vai ser. Ou então não queira andar com ele, porque ele não faz média com ninguém. Andou na linha, não andou, acabou, querido. E Pedro é uma grande lição. Ele era dos extremos. Quando Jesus disse que vai morrer, ele falou: olha, ainda que todos te abandonem, eu morro contigo. Eu imagino Jesus falando: difícil, Pedro, difícil. Cara, lidar com Pedro, nossa, difícil. Jesus foi preso, todo mundo rapou fora. E Pedro foi acompanhando Jesus de longe. Lucas narra isso no último momento, quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez e o galo canta. Se tinha uma coisa que Pedro não gostava, era o número 3 e galo. Porque toda madrugada o galo lembrava Pedro: você traiu, Pedro. Alguma coisa desse tipo. É a emoção. O galo cantou. O texto diz que Jesus está olhando para Pedro de longe. Lucas 22. Ah, Pedro, não me conhece, não sabe quem eu sou. Muito bem. Pedro ficou chateado. Bem chateado. Bem chateado. A ponto de voltar a pescar. Eu aprendi uma coisa muito interessante com Eliseu, até preguei ontem de manhã. Quando Eliseu vai se tornar aprendiz e auxiliar de Elias, ele se despede dos pais, mata os 2 bois, taca fogo, e na verdade o que ele está dizendo é: eu estou eliminando tudo aquilo
que me prenderia aqui, porque eu não tenho mais para onde voltar. Se Pedro tivesse vendido o barco, desfeito do barco, afundado o barco, ele não teria um barco para voltar. Você quer caminhar com Deus? Nunca deixe um plano B, pois ele não existe, é só o A. Para nós que vamos andar com Deus, não há rota de fuga, não há saída de emergência. Pedro ainda tem um barco, então ele diz, no final do Evangelho de João, capítulo 21, eu vou pescar. Eu vou voltar para a minha vida antiga. Depois de todas as experiências, de tudo que ele viveu. Pedro talvez fosse alguém que não seria o mais qualificado para desempenhar aquilo. O histórico dele não era dos melhores. Mas Jesus aparece na praia com a fogueirinha e uns peixinhos. E quando eles estão chegando, Jesus ainda ajuda na pesca de novo. Me parece que lembrando a Pedro o primeiro encontro, né? E Pedro então pula do barco quando João sinaliza é o Senhor, e vem, a turma chega como peixe. E Jesus diz a Pedro: você me ama, Pedro? Os discípulos devem ter pensado, nós lembramos o dia que ele disse que amava o Senhor a ponto de morrer. Pedro, confrontado, ele diz: eu te amo. Isso acontece por 3 vezes, o motivo pelo qual eu quero me focar no resultado. Jesus está dizendo: você vai apacentar as minhas ovelhas. Mas os outros não devem concordar com isso. Pois é, os outros não são dono das ovelhas. O dono sou eu. E eu estou dizendo que você vai apacentar minhas ovelhas. Eu preciso terminar isso aqui, porque hoje eu vejo muita gente, sabe, vivendo seus desconfortos, suas crises. Hoje, o pastor Silas entende muito bem isso. Você, com um ministério itinerante, um pastoral bem sucedido, é só ter uma crise em um que você diz que não precisa dele cair para o outro. Ele é bem mais maduro, curtido do que eu. Mas se eu tenho um problema na igreja, eu falo também, eu não preciso da igreja. Eu tenho um ministério itinerante bem sucedido. Eu largo isso tudo e vou pregar pelo Brasil afora. Aí eu tenho um problema na itinerância, eu digo: eu não preciso disso. Eu tenho uma igreja lá que me ama, que me quer, que me recebe. Então volta e meia, eu estou lá, itinerante. Mas talvez você nem isso tenha. Pastor, é só a igreja mesmo. Pensa numa igreja difícil. Você acha que é só a sua? Deixa eu te lembrar uma coisa. O pastor dá sua vida pelas ovelhas. Você tem que amar a ovelha. Mas me dá o texto que a ovelha dá a vida pelo pastor. Pastor, não fala isso, pastor. Falo e falo. Porque o prêmio não veio da ovelha. O prêmio vem do dono da ovelha. Eu gosto de Davi quando Davi vai enfrentar o leão e o urso, porque ele diz o quê? A ovelha era dele? Não, a ovelha era do pai dele. E ele falou para o leão: aí, leão, aqui não, maluco. A ovelha nem é minha, mas do papai, e não vai levar não. O leão encarou, Pedro matou o leão, o urso desavisado não apareceu lá. Pedro falou: não quero problema com Greenpeace. Olha a verdade. Esse negócio aí, ó, já tem um óbito aí. Já não sou mais réu primário. Olha a verdade. Ele lutava para defender uma ovelha que não era dele. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Eu sei que muitas vezes na nossa liderança tem dia que a gente quer matar as ovelhas, é tudo. Tem culto fúnebre que dá vontade da gente orar: Senhor,
nem saber para onde foi, não quero nem saber. O importante é que foi, louvado seja Deus. Tem dia, e isso não é para você, não é para a igreja pequena, não é para 50 membros, 5 mil membros, isso é para pastor. A gente anda assim durante o dia, vai no inferno, no céu. Quanto maior for o número de ovelhas que você apacenta, mais gente durante o dia dorme chateada com você. Então não queira crescer muito não. Mas é divertido, gente. É legal. Porque nós vamos receber um prêmio do dono das ovelhas. Pode ter certeza. Então vamos trabalhar com amor. Cuidar desse povo. Um povo muitas vezes carente. Um povo muitas vezes que não sabe discernir uma informação. Ruimzinho mesmo. Então, sorria mesmo. Você está rindo e nem feliz você está. Mas você está rindo. Então eu queria que você ficasse de pé. Fica aí, porque está terminando aqui. Fica aqui, fica aí. Isso, feche seus olhos, pode fechar. Que ninguém vai pegar nada seu. Eu sou carioca, mas sou convertido. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, histórias muitas vezes estão distintas. Treinamentos, às vezes, tão diferenciados. Mas todos nós fomos chamados para o mesmo propósito. Na verdade, um trabalho como esse tem por propósito treinar pessoas, oferecer às pessoas ferramentas, experiências, ó Pai, informações que possam ajudá-las no cumprimento do propósito que o Senhor tem para cada um. Hoje é apenas o início, ó Deus, e amanhã sabemos que grandes coisas o Senhor ainda tem para realizar neste lugar. Continua conosco, Senhor, pois somos totalmente dependentes e carentes de Ti. Te damos graças. Muito obrigado pela presença do Teu Espírito Santo, ó Deus. Te agradecemos pela morte de Teu Filho Jesus por nós, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Você pode dizer amém?